Começando o programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Começa agora mais um Miscelânea. É um prazer ter todos os ouvintes aqui de volta comigo. Vamos ter aí um ano pela frente com muita coisa, muito conteúdo, e fico sempre feliz que vocês me acompanhem não só neste espaço, como nos demais espaços que eu participo, assim como dos demais colunistas da Rádio Cloud Coaching. Eu havia me proposto iniciar 2023 com uma temática diferente, já voltando mais para próximo do cotidiano das empresas, do cotidiano da vida das pessoas, mas nós fomos surpreendidos no final de 2022, nos últimos dias, com a morte de duas personalidades internacionais. Uma delas, Edson Arantes do Nascimento, cujo personagem Pelé é eterno, mas Edson Arantes do Nascimento nos deixou aos 82 anos, bem como a morte de um Papa, que o Papa Bento XVI, que na realidade abdicou do seu papado, essa decisão teve muito a ver com saúde, com dificuldades que ele vinha encontrando para tocar o seu dia a dia, e no seu lugar então entrou o Papa Francisco. A curiosidade é que Bento XVI renunciou depois de quase 600 anos de um outro Papa haver renunciado. E então é interessante a gente lembrar o seguinte: por que se falou tanto da renúncia de Bento XVI e não se trouxe tanta informação sobre aquele último Papa que renunciou quase 600 anos atrás? Aqui uma curiosidade que eu quero resgatar. Para quem não sabe, ou para quem provavelmente pode ter esquecido, a Igreja Católica passou por um processo chamado Cisma, que começou em 1378. Eu vou repetir, 1378. E naquela época havia um grupo de cardeais hostis ao Papa Urbano VI, que estava em Roma, e elegeu um outro cardeal como Papa, que se estabeleceu em Avignon, na França, como Clemente VII. O castelo de Avignon, na França, o castelo do Papa em Avignon, é um castelo maravilhoso. Quem eventualmente estiver a passeio, turismo, um dia pela França, vale a pena conhecer esse castelo. Pois bem, aí o Papa Bento XIII sucedeu Clemente VII neste papado que ficou na França. E essa sucessão foi em 1394. Eu não vou contar aqui toda a história, mas aí o tempo passou e em determinado momento a Igreja Católica tinha dois papas que conviviam, um em Roma e outro em Avignon, com todos os problemas de divisão, os antagonismos políticos, os conflitos entre eles. E aí, num determinado momento, houve um concílio de cardeais que acabou elegendo um terceiro Papa. E dele depois, tirou aqueles dois e elegeu um novo, Alexandre V. A história conta que em determinado momento houve um acordo, então o Papa que estava, o Papa que naquele momento estava ainda em Avignon, acabou sendo
chamado de antipapa, e no final das contas a Igreja Católica elegeu Martinho V como único e legítimo Papa. Aquele Papa que Gregório XII, que ainda estava como Papa, renunciou e morreu logo depois, em 1417. Por isso ele renunciou em 1415 e morreu em 1417. Por isso é que se diz que quase 600 anos, né, ao redor de 600 anos, aquele Papa renunciou, mas foi para unificar a Igreja Católica. Então esse é um lado da história que eu quis trazer associado à morte de Bento XVI. Em relação ao nosso querido Pelé, todos vocês já devem ter ouvido muita gente comentar sobre o Pelé, sobre o quanto ele é famoso no mundo, e eu quero dar o meu testemunho para vocês. Em 1983, notem, há praticamente 40 anos atrás, eu estava trabalhando na Finlândia, e estava em Helsinki naquela época, que é a capital da Finlândia, e consegui um período de 5 dias para ir conhecer a Rússia, particularmente a Leningrado. Hoje a Leningrado se chama São Petersburgo, mas na época Leningrado, veja, eu estou falando de um momento em que o mundo era muito fechado, ainda o contexto global da política era muito tenso, e naquele momento eu, com um grupo de pessoas que estavam na Finlândia, alguns até estrangeiros como eu, mas uma boa parte lá de pessoas da própria Finlândia, nós fomos de ônibus saindo de Helsinki até então Leningrado. E a revista na entrada era uma coisa assim incrível de rigorosa. E nós estávamos todos descendo do ônibus, e muitos cães cheirando mala e o pessoal olhando a bagagem, e a gente numa fila para poder mostrar o passaporte para a entrada naquele posto ali, que é um posto relativamente grande. E os policiais, todos eles muito, eu não vou falar mal encarado, porque não é essa bem a expressão, mas com a expressão muito fechada e muito séria, organizando a fila. E aí o cara viu meu passaporte e falou Brasil. Eu falei sim, yes. E ele falou assim, Pelé. E me tirou da fila e me passou na frente de todo mundo e me liberou lá Ou seja, para muita gente o Pelé salvou em guerra, resolveu problemas, etc. Para mim, eu posso dar esse testemunho que o Pelé me fez, num dos momentos mais tensos políticos do mundo, me fez, pelo seu nome, pela sua referência internacional, e sem eu nada ter pedido, um guarda se motivar a me tirar de uma fila e me fazer passar lá na frente e me liberar. É isso daí. Fica então o carinho por todos vocês e uma energia muito positiva para essas personalidades que nos deixam, e a torcida é sempre de saúde plena para vocês e toda a família. Um grande abraço e até a semana que vem. Chegamos ao final do programa Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Ouça Miscelânea: Fatos e Curiosidades do Mundo Empresarial, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 9h30 da manhã, com reprise na quarta-feira, às 12h30 e na quinta, às 15h30. Aqui, na Rádio Cloud Coaching.
Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.